Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre sincronicidade. Primeiro eu tenho que contar uma coisa que estabelece muito essa coisa da sincronicidade. Quando você está afinado com o universo. Sincronicidade, você está afinado com o universo. Não é o universo que se afina com você, é você que se afina com o universo. Se nós estamos com a nossa frequência em equilíbrio, a gente se afina com o universo e as coisas funcionam dentro da sincronicidade. E aí, eu tenho que contar algo para vocês poderem entender o que vem a ser sincronicidade quando você está dentro dela. Começou a sinfonia dos cachorros. Quando eu tinha uns 18, 19 anos mais ou menos, eu fui convidada pelo pai de um amigo meu, colega de colégio, que a gente ia todo dia para o colégio juntos, no Grajaú. E o pai dele era delegado da Polícia Federal, era delegado da roubos e furtos. E foi um dos poucos, né, na minha vida que eu conheci que eram honestos. Dentro da delegacia civil, ao longo da minha vida, eu conheci pouquíssimos, né, policiais civis que eram confiáveis. O resto era tudo corrupto. E tanto é que esse policial, né, esse delegado, ele tinha um apartamento no Grajaú que era financiado pela Caixa Econômica, que antigamente tinha aquelas coisas do financiamento de 25 anos, e tinha uma Kombi, né, que era o carro mais furreca que tinha na época, uma Kombi. E só tinha isso, e era delegado de polícia. Toda vez que ele se transferia para alguma delegacia, todo mundo começava a pedir transferência, porque ele era linha dura, não deixava ninguém fazer graça lá. Cara, sensacional, foi uma das pessoas mais impressionantes e mais significativas da minha vida, porque era uma referência de honestidade, de compromisso. Aí eu fui convidada por ele, porque ele na época também era diretor da chamada Guarda Civil, que hoje em dia é Guarda Municipal. Mudaram um monte de coisa, mas na época era Guarda Civil, que o Rio de Janeiro tinha, em substituição, aquela coisa do Cosme e Damião que tinha antigamente, né? Que eram 2 policiais andando pelo bairro, que era ótimo, era uma coisa excelente. Acabaram com isso, né? Obviamente, o mal sempre tenta fazer com que a vida flua bem para eles, né? E polícia na rua para eles é péssimo. Então tiraram o famoso Cosme e Damião, que a gente chamava, que era sempre uma dupla. E ele me chamou para ir para essa fazenda, que era a fazenda da cooperativa deles, dentro da Guarda Civil. E era um feriadão de 4 dias, que era o feriado da Semana Santa. E nós fomos, eu, o filho dele e os amigos do filho dele. Todos estudantes, recém-chegados em faculdade, todo mundo meio que celebrando, né, ter entrado para a faculdade. Aí fomos lá para aquela fazenda, e a fazenda era uma fazenda antiga, bem antiga. Tinha fogão de lenha, Nossa, era muito bacana. E foi nesse dia, né, que eu cheguei lá, que aquela noite que eu cheguei lá, que eu vi aquele barulho, né, na sala. Eu estava num quarto que ficava fechado, as janelas, casa de bicho, né, casa de mosquito. E a gente não podia abrir as janelas. Embora fosse abril,
mas ainda estava guardando um certo calor. E o que eu fiz? Deixei a porta do quarto aberta, né? Meio que, não totalmente, mas bem aberta, para poder ventilar, não estava aguentando o calor ali dentro. Tudo muito confortável, mas meio abafado. E de madrugada eu acordei, eu olhei para a sala, né, que estava dando para ver por causa de uma luz que entrava pela janela da sala, né, do lado de fora, talvez uma luz de varanda. Eu vi as pernas. Primeiro eu escutei o barulho de arrastar corrente. E eu vi, quando eu olhei e fixei o olho, eu vi aquelas pernas dos escravos amarradas por corrente, né? Cada um engatado no outro pela corrente, numa marcha para poder ninguém cair, né? Aquela marcha para poder ir arrastando, né? Aquela corrente que era pesada e tinha umas bolas de ferro também. Uma coisa medonha. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito mal mesmo. Eles estavam presos ali, naquele sofrimento. Daí eu fechei os olhos, né? Eu já estava me conectando fácil com o mundo espiritual desde os 15 anos. E nessa idade eu já frequentava aquele centro de Umbanda, que era do vovô Benedito, aquele meu querido amigo e guardião. Foi bem, eu fiz ali um pedido de encaminhamento, pedi ao vovô Benedito, inclusive, para ajudar nesse encaminhamento desses escravos ali presos naquele local, né? E aí eu dormi. No dia seguinte, conversando com a esposa desse delegado, falei, olha, essa fazenda aqui tá com um escravo preso. Essa fazenda era uma fazenda de café. E realmente teve muita escravidão aqui, né? Uma história antiga, né? Quando a Guarda Civil comprou, já era uma coisa bem antiga, bem remota, né, da história desse local. Era uma fazenda com açude, tinha vaquinhas que eles chamavam pelo nome para ordenhar. Enfim, era um lugar assim bem rural. Cavalos, né? E os meninos, né? Porque ali eu era a única moça, né? Os rapazes foram passear. E eu fiquei na fazenda, andando, gostava de passear, né? De passear de pé descalço, né? De sentir aquela beleza, era muito bonito. E o capataz virou-se para mim e falou assim, você quer conhecer uma coisa que você não vai ver em lugar nenhum? Que acontece aqui, só que só pode ver no segundo andar da casa, porque tem uma área enorme gramada fora da fazenda. A fazenda já era grande a beça. Fora da fazenda você vai ver uma coisa bacana demais. Aí nós subimos para uma sala de cima, ele abriu a janela, abriu a porta, na verdade, para a gente poder ficar na varanda, e da varanda ele falou, agora observe lá. Me apontou, era um bando de cavalos selvagens, com um cavalo marrom, bonito demais, como líder, né? Sempre tem um líder que encabeça a coisa, correndo para lá, correndo para cá. E olha que beleza. E aí falou, nossos empregados de vez em quando tentam laçá-lo, porque laçando o líder, os outros entram na fazenda e ficam aqui dentro. Porque vão atrás do líder, aí a gente acaba trazendo os cavalos aqui para dentro. Aí eu falei para ele, mas vai trazer para quê? Para a gente ter cavalos aí, porque vem muitas famílias, né, do pessoal da Guarda Civil aqui, a gente tem que ter bastante cavalo. Eu falei, deixa esses bichos livres. Isso, deixa os bichos aí. A beleza do lugar é a coisa selvagem, né? A beleza é essa. Bom, bem, passou o dia bem, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Comemos comida boa, né? Enfim.
Eu sei que no outro dia, que já era o terceiro dia, acho que era sábado, eu fui ver no cercado o cara ordenhar as vaquinhas. As vaquinhas eram soltas, não tinha nada pendurado em pescoço, nada disso. Os animais eram soltos, ficavam num ambiente muito grande, nada ficava preso, aquelas coisas horrorosas que a gente vê por aí, não ficava nada disso, tudo muito solto. E aí chamava pelo nome, aí ele dizia assim, quer ver, eu vou chamar pelo nome. Aí falava, Mimosa, Mimosa. Aí a Mimosa vinha. Aí chamava outro nome vinha, ele ia ordenhando e ia pegando os baldes e ia separando. E eu tô lá, né? Eu me lembro que eu estava lá debruçada nesse cercado, né? Meio que assim, né? Com essa posição assim de vendo a coisa toda acontecer. E, de repente, eu escuto um cara gritar assim de longe. Doutor Campos, que era o diretor da Guarda Civil, né? Pai do meu amigo. Doutor Campos, olha lá perto da amiga do seu filho. Eu escutei perto da amiga do seu filho, eu sabia que eu era a única pessoa amiga dele ali, né? Não tinha mulher mais nenhuma, era eu, a esposa do Dr. Campos, e o resto era tudo homem. Acho que a amiga, né, é comigo. Quando eu virei para trás, o cavalo que era o líder, estava atrás de mim. Acho que uns 2 palmos a 3 palmos entre mim e ele, eu poderia segurar na cabeça dele. Um animal que nunca se deixou chegar perto de ser humano nenhum. Quando eu virei, ele deu 2 passadas para trás, assim, meio que, né, deu assim uma recuada. Eu falei, não fique com medo de mim, não. Aí eu fui chegando perto devagar, botei a mão nele. Aí nisso já chegaram os empregados, já chegaram os amigos do meu amigo. Chegou o meu amigo também e falou, poxa, aí o Dr. Campos veio e falou, nossa, você conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu. Ele veio ter com você aqui dentro da fazenda. E isso nunca aconteceu, isso é um animal selvagem. Aí eu falei assim, pois é. E eu fico feliz da vida de saber que o animal me reconhece como alguém que defende eles, né? Defende o direito deles. Não falei exatamente com essas palavras, porque eu era muito jovem, não tinha um vocabulário assim, mas deixei bem claro que realmente o animal reconhece, né? Pois bem, aí o Dr. Campos falou assim pro pessoal, olha gente, é o seguinte, hein? Esse animal é da Vera, é da amiga do meu filho. Não quero ninguém selando o animal, não quero ninguém botando ferradura, nada disso. Ele é livre para entrar e sair da fazenda. É dela. Entendido? Todo mundo entendido. Aí o amigo um amigo mais magrinho, né? Parecia um desses jockeys, né? Bem magrinho, falou, Vera, você deixa eu subir nele? Eu falei, sem sela, deixo. Você é magrinho, não vai fazer peso nenhum. Ele subiu e aí começou a andar com ele. Sabe, parecia que estava completamente adestrado. Aí andou para lá, andou para cá, andou para ali, andou para lá. Aí voltou para onde eu estava, ele desceu. Eu falei, esse animal é livre, hein? Falei para todo mundo ali escutar, esse animal é livre. Não quero ninguém fazendo dele um empregado aqui, não. É meu, o Dr. Campos me deu, é meu, então é da natureza. Ele vai voltar para a natureza, vai entrar e vai sair daqui sem ninguém incomodar. Foi no sábado. Chegou no domingo, a gente ia embora, né? Aí a gente veio embora no final da tarde. Uma boa estrada, porque era Rio Bahia. Então a gente teve bom estrada para voltar. E aí se comentava tudo que se viveu lá, né? O Dr. Campos estava no volante, aí falou, gostei de ver, Vera. Você já domina já o lugar, né? Você já conversa com os bichos, já os bichos te entendem. E, enfim, nossa, você seria uma excelente fazendeira, né? Eu falei, doutor Campos, seria não. Porque na fazenda mata-se bicho e eu realmente ia morrer de velhice. Quando eu cheguei em casa
eu morava em Copacabana. Quando eu cheguei em casa, tinha que andar um quarteirão, porque senão eu tinha que dar uma volta danada para me deixar. Me deixaram no quarteirão antes de chegar na minha casa. Eu estava com uma mala pequena, aí fui andando até a minha casa. O barulho de Copacabana, né, naquela época, inclusive, não tinha, era década de 70, né? Naquela época não tinha essa coisa de lei de silêncio, era metendo a mão na buzina. Quando eu cheguei em casa, a minha cabeça estava totalmente atordoada, porque eu tinha saído do paraíso e tinha entrado no inferno, do barulho que era. Eu estava no equilíbrio, na harmonia total, a sensação de estar em sincronicidade completa. Eu sei que eu cheguei em casa, né? Morava com meus pais, falei com eles rapidamente, tirei a roupa, não comi nada, estava cansada por causa daquele choque, né? De cenário. Eu já estava chorando, eu já vim chorando da rua, chorando de a sensação da invasão, né? Energética ruim que você percebe saindo de um cenário para o outro. Aí entrei no meu quarto, fechei a porta, troquei de roupa, estava tão cansada, tão exausta que eu deitei e dormi. Só que quando eu estava dormindo, comecei a dormir, comecei aquela sonolência, assim, de repente quando eu vi eu estava no teto. Falei, ué, totalmente consciente, a primeira vez que eu tinha saído do meu corpo. Meu corpo não suportou a pressão e o meu corpo etérico se projetou, meu corpo astral, né? Se projetou para fora. Fiquei no teto, olhando para o meu corpo, vi o cordão de prata. Pela primeira vez eu tinha feito isso, eu pensei que eu tivesse morrido. O primeiro pensamento que veio na cabeça é de eu morri. E aí eu comecei a perceber que eu estava ligada ao corpo, que eu não estava morta. Eu comecei a andar pelo meu quarto, né? Fiquei em pé, como se eu estivesse com o corpo físico, comecei a andar pelo meu quarto, olhei meu corpo, que estava deitado, de bruços, eu estava com a barriga para baixo, e comecei a examinar meu corpo, olhar, não tive medo, não fiquei muito tempo também não, voltei para o meu corpo, e aí a partir desse dia, eu comecei a sair todos os dias do meu corpo. Aquela minha experiência lá, aquela minha vivência lá na fazenda, né, de sincronicidade, de completa afinação do universo, tinha startado em mim a projeção astral, sem fazer nenhum exercício. E aí comecei a sair, e aí comecei a ter todo um processo de entendimento do que era sair do corpo, porque eu fazia isso em câmera lenta. A primeira vez não, foi lá pro teto, né? A segunda vez não. Segunda, terceira, quarta, cada vez mais eu ia me aprimorando na percepção. Primeiro eu começava a se escutar um barulho no ouvido, que era um barulho como se fosse de uma concha, que a gente bota aquela concha grande no ouvido, escuta aquele uau. Depois você começa a sentir o teu cardíaco começar a pulsar, você começa a sentir o teu coração, inclusive começa a sentir ele fazendo a sístole e a diástole, fazendo aquele estranhíssimo, você fica conectado com a percepção do seu coração e sente o pulsar dele. Não é o batimento, não é o pulsar. Não é aquele tum, 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 não é aquele uau, uau, uau. Você começa a sentir. Depois começa a pineal, isso em simultâneo também, né? Não é uma coisa sequencial, não. Tudo vem, você vai percebendo em sequência, mas tudo vai acontecendo junto. E aí a pineal começa a pulsar. Você sente o que você sente no seu coração, você sente dentro da cabeça um pulsar. Aí a pineal pulsando. Então a pineal pulsa, o seu cardíaco pulsa, escutando o seu coração, auscultando o seu coração, na verdade, né, como se eu tivesse com aquele aparelho de auscultar, e o barulho no ouvido. Uau, uau, uau. Aí você começa o desdobramento. No começo era muito desagradável, porque quando você começa a desdobrar devagar, é uma sensação horrorosa, muito ruim, entre o sair do corpo e depois sair definitivamente. Por ser em câmera lenta, em câmera lenta você sente tudo isso
em todas as suas etapas. Mas eu fui me acostumando e aí a coisa já acontecia mais tranquilamente. Não acontecia rápido, mas também não era tão desagradável. Fazia isso conscientemente, porque eu ficava sentada eu não durmo. Então eu não entrava em sono profundo, me lembrava totalmente do que eu tinha feito quando eu voltava para o corpo. E assim fui pesquisando as minhas questões, né, fora do corpo, durante 11 anos. Quando eu não queria sair, que era quase toda noite, quando eu não queria sair, eu comia alguma coisa. Que aí eu obrigava o corpo, a parte abaixo da cintura, que são energias de baixa densidade, a ficarem envolvidas com a digestão. Aí quando você fica envolvido com a digestão, você não se projeta. No começo eu tentei frear com água, mas a água não freia não. Você beber água, você continua saindo do corpo. Porque a água não faz isso, mas a comida, bastava um pedaço de pão, acabava todo o processo. Começou a envolver a digestão, né, que tem a ver com a sobrevivência e com a baixa densidade, porque está muito sufocado nas energias de sobrevivência. Aí acaba o processo, que esse processo tem que estar numa frequência mais alta para você poder se desdobrar. Como a gente tinha vindo de lá até a minha casa e demoramos umas 4 horas para chegar, então eu já estava sem nenhum alimento no corpo, estava praticamente em jejum, não comi nada na casa da minha mãe. Quando eu cheguei desse local, desse lugar maravilhoso, foi fácil me desdobrar, foi rápido, né? Mas por que eu estou cantando isso, né? Além de ter sido uma experiência muito maravilhosa na minha vida, algo que eu vou levar comigo no coração, né, como uma grande, né, vivência minha aqui, eu descobri muito mais adiante, né? Eu estava com meus 61 anos, estou com 67, tá? Com meus 61 anos. E, de repente, assim, toda vez que eu faço aniversário em dezembro, sempre acontecem 2 coisas. Desde que eu me lembre de onde iniciou isso, sempre acontecem 2 coisas. No meu aniversário, eu sempre peço alguma coisa para alguém, e essa alguém é atendido. A última vez que eu fiz isso, eu pedi emprego para uma moça que estava morando aqui, que eu conhecia, nessa cidade. Ela estava 2 anos desempregada. E ela foi chamada exatamente no dia 15 de dezembro, no dia seguinte do meu aniversário. Ela fez ali uma apresentação lá do currículo dela, alguma coisa, sei lá como é que é feita a seleção. Ela foi chamada diante de pessoas, né? Diante de muita gente, ela foi escolhida. Embora depois ela tenha dito que não foi o meu pedido que fez ela entrar ali. Fazer o quê, né? E outra coisa que acontece também é que sempre na madrugada do meu aniversário, sempre me é falado alguma coisa. Dessa vez, última dezembro, não falaram nada, porque já tinham me falado sobre as máquinas em final de novembro. Só que eu fui agraciada com essas informações das máquinas porque eu questionei a gente não ter o direito de ter as máquinas para nós no planeta e pessoas que desgraçam com o planeta terem essa oportunidade de terem a sua saúde por conta delas, né, existentes fisicamente nos bastidores aí da vida, debaixo da terra, né, na clandestinidade. Mas sempre eles me dão. E uma desses presentes, né, que sempre acontece, eu acho que foi a egrégora do Arcanjo Miguel que me deu essa informação sobre a sincronicidade. Que era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? Eles sempre te entregam as coisas quando você questiona, pensa, pergunta, porque eles não vão te dar algo que não passou pela sua cabeça. Eles não podem fazer isso. Como já tinha passado pela minha cabeça, eu já estava há bastante tempo pesquisando sobre sincronicidade. Naquela madrugada eu sonhei
que eu estava conversando com uma figura imensa que parecia, eu não quero pretender que seja, mas parecia a figura do Arcanjo Miguel. Parecia, porque era um ser alado. E aí ele disse que cada ser humano tem uma frequência distinta, como se fosse uma impressão digital cósmica. Uma frequência distinta, não existem dois seres humanos com a mesma frequência, como não existem dois seres humanos com a mesma impressão digital. Essa frequência é uma frequência cósmica, que quando ela está desequilibrada, ela causa doença, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual. Por isso é que dizem, e eu concordo plenamente, que a Sinfonia de Beethoven, a Nona Sinfonia de Beethoven, afina você com o universo. Dá uma boa afinada, legal. E já testaram isso, inclusive Câncer andando para trás com a Sinfonia, a Nona Sinfonia de Beethoven. Eu acredito nisso sim. Isso é possível sim. Está baseado numa premissa que eu sempre soube que era verdadeira, então quando isso apareceu no radar eu já sabia que aquilo era verdade. Até porque essas grandes sinfonias que existem por aí, dos virtuosos, dos grandes compositores da história da humanidade, estou falando compositor mesmo, tá? Como Beethoven, Mozart e outros mais, eles eram inspirados para fazerem músicas para harmonizar. Para fazer harmonia em todos os corpos, né? Em todos os nossos. E aí ele me disse assim: veja a data de nascimento que você vai ter o número da sincronicidade. E cada vez que a data der esse número, vai ser o dia da sua sincronicidade. Aí eu fiquei doida, né? Acordei, anotei tudo, mas tinha mais coisa. Tinha o horário da sincronicidade. E eu dizia, mas o que é sincronicidade? Aí fui começando a pesquisar. Demorou um ano, tá? Demorou um ano essa pesquisa toda, porque eu tive que comprar um programa nos Estados Unidos, através de uma moça, que eu fiz os trabalhos todos meus de graça para ela, para fazer o escambo, né? Eu dou meus trabalhos e você me dá o calendário. Que não foi comprado por ela. Na verdade, foi hackeado pelo marido. Ele hackeou e mandou para mim. Mas eu paguei. Né? Se ele hackeou ou não, o problema é dele. Mas eu paguei por isso. Eu fiz todos os trabalhos de graça para ela. E fiz o calendário da sincronicidade para ela do ano inteiro. E aí, nessa, eu não sei nada de astrologia para começo de conversa, mas eu tive que começar a entender, primeiro porque o programa era em inglês. E eu pouco sei, né, administrar o inglês. O inglês para mim é muito raso. Eu entendo falar, a pessoa falando inglês, mas eu não consigo falar. Pelo menos hipnotizado até consegui uma vez, mas assim, cara limpa não. Algo me trava. E aí comecei a pesquisar e comecei a ver. Aí comecei a pesquisar, eu tinha um caderno que eu fazia algumas anotações de acontecimentos específicos em datas específicas. E uma das coisas, já que eu estava pesquisando, né, sobre sincronicidade, uma das coisas que me chamou a atenção, tanto é que eu colocava isso no caderno, é que teve uma época em que eu pensava em alguma coisa e aquilo acontecia imediatamente. Não era premonição, era um desejo de alguma coisa e aquele desejo era realizado imediatamente. Materializava-se, colapsava, né? Como diz a física quântica. Imediatamente colapsava. E eu comecei a anotar isso, porque eu estava estudando sobre sincronicidade, até esse momento em que foi passado para mim no sonho, para eu estudar sobre isso. Comecei a fazer o calendário
pesquisando, vendo, olhando, mas o negócio era tão complicado, meu Deus do céu, era terrível. Era fácil de achar os dias de sincronicidade, mas os horários durante aquele dia eram terríveis, porque eu tinha que ver no mapa, tinha que não sei o quê, tinha que fazer conta, tinha que fazer não sei o quê. Por isso que eu nunca quis fazer astrologia, porque aquele negócio de graus e de não sei o quê, eu nunca gostei. Sempre gostei da matemática, mas a matemática mais purista, né? Aquela matemática cheia de geringonça não dava para mim, não. E a astrologia tem muita coisa da geringonça, né? O grau, não sei o quê, não sei o que lá. Mas, de qualquer maneira, eu comecei a fazer os calendários e via que nesses dias tais que eu anotei no meu caderno, aconteciam as sincronicidades. Vou dizer uma delas, que aconteceu lá em Copacabana, e uma que aconteceu aqui, que foi a mais bandeirosa, né? Aconteceram várias aqui, mas que aconteceu bem bandeirosa. Aquela que não dá para... A primeira que aconteceu lá, que foi antes de eu descobrir a sincronicidade, como é que se achava, que eu anotei isso. Eu estava procurando um apartamento, eu estava em Botafogo procurando um apartamento em Copacabana, não encontrava. Já estava há meses nisso. Um belo dia eu estava, numa sexta-feira, nunca mais esqueço. Na sexta-feira eu estava na loja americana, em frente ao edifício da minha mãe, onde eu visitava ela. E tô lá dentro da loja americana, de repente, Natal, né? Novembro. Acho que é 13 de novembro, 12 de novembro, alguma coisa assim. E eu tava lá, aquele monte de troço de Natal, de Papai Noel, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu me lembro que eu passei por uma prateleira, vi bem no cantinho assim, a manjedoura e o menino Jesus. Aí eu parei ali e falei assim, francamente, né? Falando sozinha no mental, né? Francamente, né? O que o Natal se transformou? Eu estou olhando para tudo aqui, só tem árvore de Natal, Papai Noel, não sei o que, não tem uma referência ao teu nascimento. Olhando para, né, para Jesus Cristo, na manjedoura lá, né, deitadinho, pequenininho. Aí eu falei, puxa vida, que coisa, né? E aí, conversando, né, na cabeça, eu falei assim, e o que é pior, eu não vou conseguir nem passar Natal na minha casa. Porque está difícil de eu achar um apartamento. Estou lá com o meu apartamento tudo encaixotado, estava preparando a casa para ser vendida, né? Então estava tudo encaixotado e tal. A casa que eu morava era minha e eu ia vender. Aí fiz aquele desabafo mental, né? Sozinha. E falei assim, bom, tudo bem. Fazer o quê, né? Aí atravessei a rua, fui pro prédio que era bem em frente, fui pro prédio da minha mãe. E quando eu tô esperando o rapaz lá dentro liberar a porta para mim, que ele já me conhecia, encosta uma senhora na calçada do meu lado e diz assim, você sabe se tem algum apartamento aí para alugar? Eu falei, não, senhora. Se a senhora quiser entrar comigo, pergunta pro porteiro. Não, eu tô com muita pressa. Eu vou deixar para outro dia. Aí se despediu de mim e foi embora. Eu entrei. Aí falei pro porteiro assim, você sabe se tem algum apartamento aqui para alugar? Ele falou, tem, acabou de vagar. Não tá nem anunciado. Ainda tem que pintar. E é debaixo do apartamento da sua mãe. Aqui é o mesmo apartamento da sua mãe, só que embaixo, no 901, 902. Aí me entregou a chave. Olha só. Me entregou a chave. Você não quer ver lá, não? Olha, eu não tinha falado para ele que eu estava querendo me mudar. Eu não tinha perguntado para ele se ele sabia se tinha algum apartamento em Copacabana para alugar. Ele não sabia de nada, absolutamente nada. Não sei porque ele tinha me entregue aquela chave. Me entregou aquela chave e disse, vai lá ver. Aí eu subi, fui lá ver. O apartamento realmente precisava ser pintado. E olhei e tal, tudo. Não tinha nada ruim, estava tudo direito. Eu falei, que coisa, né? Eu tô vindo quase todo dia de Botafogo até aqui para visitar a minha mãe. De repente eu só subo escada e vou visitar a minha mãe. Aí ri, né?
De repente a mulher não vai alugar agora, vai pintar, vai vender, sei lá, a gente pensa tudo. E quando ele me entregou a chave, junto tinha um cartão escrito para quem telefonar. Aí eu liguei, né? Falei, senhora, uma advogada, senhora está anunciando algum apartamento no 902 da Figueiredo Magalhães? Eu disse, como é que você sabe? Eu falei, porque a minha mãe mora em cima. Aí ela falou assim, você é parente da dona Quietinha? Aí eu falei, sou uma filha dela. Você está interessado em alugar um apartamento? Eu falei, tô. Isso é uma sexta-feira, de noite já. Aí ela falou assim, olha só, eu não queria anunciar, porque é um problema, eu sou advogada, não tenho tempo para ficar mostrando apartamento. Eu vou fazer o seguinte, você me dá os teus dados? Não, eu vou te deixar um contrato aí, você preenche com os seus dados. Eu vou deixar amanhã, sábado, aí, e que segunda-feira a gente autentica essas coisas todas e você pode já entrar no apartamento, não está pintado, e por causa disso, desse problema todo, vamos fazer o seguinte, os apartamentos na época, né, já tem bastante tempo isso, eram assim, 1.500, 1.800, 2.000 reais, mais ou menos. Ela me alugou por 750, apartamento de 3 quartos imenso. A uma quadra da praia, ali era centro de tudo. Figueiredo Magalhães é o centro de tudo, é muito valorizado, né? Tem tudo ali, tem todos os bancos, tem tudo. A 750, para não me aborrecer, a gente fecha nisso? Eu falei, fecha. Eu fiquei tão atônita, porque entre 5 horas da tarde, mais ou menos, 4, 5 horas da tarde, até umas 8 horas da noite, em 3 horas, eu resolvi o meu problema. Na segunda-feira eu estava entregando para ela o contrato, e na terça-feira eu estava entrando com a minha mudança. E ela deixou eu ficar morando lá 15 dias sem cobrança de aluguel. O aluguel começava a partir do dia 1º de dezembro. Conclusão, passei o Natal num apartamento novo. Isso chama-se sincronicidade. Afinação total com o universo. Você quando está afinado com o universo, a coisa funciona. O meu papinho com JC, né, com Jesus Cristo, tudo isso foi afinando, e tudo aí foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. A orquestra afinou e o universo respondeu. E aqui, outro episódio da sincronicidade que eu achei muito interessante. Eu estava precisando de sofá para minha sala, não tinha. Eu queria receber as pessoas, não tinha onde sentar. Então eu queria um sofá, um conjunto de sofá e poltrona. Não tinha tempo aí em lugar nenhum para ver isso, não queria comprar nada nessas lojas que vendem essas porcarias, queria que fosse uma coisa que fosse bacana. Enfim, saí e fui pela rua para ir. Tinha uma mulher que fazia unha aqui pertinho, né? Aí eu fui, né, andando 2 quarteirões pela praia e entrar para poder entrar no lugar onde essa senhora fazia minha unha. Só que ela já tinha montado um cabeleireiro com vidro na frente, botou um negócio bacaninha. Ela atendia na vila do lado onde ela morava e ela abriu um espaço ali. Eu falei, poxa, abriu um negócio legal. Lá estou eu a pé, falando, puxa, eu preciso de um sofá, precisando de um sofá. Precisando do sofá, e estou pensando, precisando do sofá, entrei. Aí quando eu entrei, tudo envidraçado para a rua, né? Um lugar humilde, não muito grande. Bonitinho, arrumadinho, limpinho, branquinho. Eu sentei, né, para esperar a menina da unha chegar, que ela tinha contratado, que ela era cabeleireira, né? Ela tinha contratado meninas para fazer a unha. Eu falei, a moça da unha então vai chegar e tal. Ela disse, eu tenho cabelo agora para fazer e tal, se não fazia sua unha. Mas já ela tá chegando. Ah, tá bom. Sentei. Quando eu sentei, encostou um caminhão imenso, desse que você vê em estrada, que mal cabia na rua, porque a rua é de mão dupla, mas é tudo apertadinho, né? Mal dá 2 carros para passar assim um do lado do outro, bem estreita. Me encosta um negócio monstruoso daquele.
Aí eu pensei assim, bom, enquanto isso eu vou me distrair com a mudança dos outros. Eu achei que alguém estava entrando com mudança ou alguém estava saindo com a mudança. Falei, nossa, que caminhão grande. Pensei assim, que caminhão grande isso aí. Aí o cara abriu a traseira, 2 caras abriram a traseira. Eu falei, gente, essa pessoa tem sofá beça na casa dela. Eu pensei, né? Como tem sofá aí, um em cima do outro. Sofá, poltrona, tava tudo lá, né? Entulhado o caminhão disso. E o caminhão grande para chuchu, desses imensos. Bom, bem, quando eu falei, puxa, mas que coisa, a pessoa gostava, vai gostar de sofá assim, né? A casa tá cheia de sofá, deve ser uma casa grande, não pensei. Pois bem, os 2 caras saíram de onde estavam com aquele caminhão aberto atrás, na traseira, veio direto onde eu estava, abriu a porta de vidro, olhou para mim e não falou com mais ninguém. Tinha empregados lá, né, para fazer unha, para fazer, né, outras coisas lá, tinha pessoa até para limpar o troço que estava limpando. Devia ter umas 5 pessoas ali dentro, aí ele veio direto em mim, os 2 vieram direto em mim, para dizer, a senhora quer um sofá? Aí eu parei, aí eu olhei para ele e falei, quero, e ri, né? Aí eu falei para a moça, olha, se a moça chegar, diz que eu estou aqui, pertinho, do outro lado da rua. Tá bom, fui lá, ele tinha um book de sofá, olhei para aquele negócio, só tinha sofá, obviamente, e poltrona, uma coisa de doido até o teto, um em cima do outro, assim. Aí disse, olha, a senhora pode escolher agora, que a gente leva na sua casa agora o sofá. A senhora pode pagar com cartão. Cara, eu fiquei tonta ali, tonta, totalmente tonta. Eu falei, bom, vou pegar o cartão de vocês, vou fazer isso com mais vagar, para não fazer de qualquer jeito, eu tenho um horário de unha, não vou deixar a menina esperando. Peguei o cartão dele, foi. Nunca comprei sofá nenhum neles. Mas o que eu quero dizer é, o sofá veio na minha mão, num lugar que, obviamente, eu não encontraria nunca alguém andando pela rua vendendo sofá. Isso é óbvio, não precisa nem ser muito, né, perceptivo. Simplesmente, isso chama-se sincronicidade. Tá? Bom, chegamos ao frigir dos ovos, né? Ao frigir dos ovos. Qual é o frigir dos ovos? Uma temperatura tão agradável aqui, acabou aquele calor bem brabo que estava ontem. Então tá uma tarde de maio, né? Finalmente. Sem estar frio, temperatura agradável. E aí, a informação que eu recebi aquele passado aí distante, né, desse ser maravilhoso que falou sobre a sincronicidade, que não dá para ensinar, obviamente, aquela pontual, porque eu teria que ter um calendário, teria que fazer um negócio que eu nem sei mais, que eu nem me lembro mais como é que faz. Mas não importa, se a gente não souber os horários certos, a gente pelo menos sabe o dia que para cada um isso acontece. Com o estudo da sincronicidade, eu descobri que o universo ele está lá com a afinação dele e nós, com a nossa frequência, nos afinamos a essa música do universo, digamos assim. Aí o que eu aprendi? Eu aprendi que se você somar dia, mês e ano, pode somar tudo junto, pode reduzir para depois somar, tanto faz. Se você somar dia, mês e ano e reduzir a um algarismo no final, com essa soma, né, vamos supor que dá 120. Então o teu número é 3. Se der 250 no final, claro que não vai dar, mas se der 250, se você somar tudo, der 2028, né, vai dar 3. Porque vai reduzir 8 e 4, vai dar 3. 12 vai dar 3. 8 e 4, 12, depois vai dar 3. Sempre reduzindo a um algarismo só. Então soma a sua data de nascimento e vai dar um algarismo só. Que é a mesma forma que a gente encontra a nossa origem estelar. É do mesmo jeito. Só que da origem estelar você é obrigado a fazer redução do dia, do mês e do ano. Porque se der 12 não pode reduzir. Porque são 12 origens estelares assim, mais frequentes. Não quer dizer que não exista, porque a gente tem mais de 150 genéticas, né, misturadas aqui, né, no nosso DNA. Mas a princípio a gente tem uma ideia mais ou menos da origem das nossas constelações.
E aí se você, por exemplo, a minha é 6, né? A minha é 6, eu sou de Próximo, a minha origem estelar maior é de Próximo, então você faz aí a soma de tudo, reduz, a minha dá 6. Então toda vez que eu somar dia, mês e ano, que der 6, aquele dia é o dia da minha sincronicidade. Então qual é o dia da minha sincronicidade? Se esse cara deixar eu falar. Primeiro você olha o ano é fixo, né? O ano é fixo, ele reduz. Então o 2019 é fixo, é sempre 3, né? Até acabar o ano vai ser sempre 3. Então esquece, porque 3 é 3 e vai ser 3 até 31 de dezembro. O mês é maio, por enquanto é maio, então é mês 5. Então você já tem 3 e 5, 8, né? Então qual é o dia que tem que ter aqui para que no final dê 6 como redução? Então 8, 3 e 5, 8, né? Aqui tem que ser o quê? 7. Então 7, 5, 12, mais 3, 13, 14, 15, que reduz a 6. Então, qual é o próximo dia? 7 de maio foi o dia da minha sincronicidade. Qual é o próximo dia? Um dia que se reduz a 7, 16. Qual foi o próximo dia? Dia 25. Então, 25 de maio de 2019 vai ser o dia da minha foi, né? O dia da minha sincronicidade. Em junho, como é que eu obtenho de novo a redução para 6? O 3 continua lá, né? Porque o 3 é do 2019, que reduz para 2019 é sempre 3. O mês é o mês 6, né? O mês 6. Mês de junho é o mês 6. Então 3 e 6 já dá 9. Então já tenho 9 aqui sempre até acabar o mês de junho. O que precisa ter aqui no dia para dar 15, para reduzir para 6? O 6. Então 6 e 6, 12, 13, 14, 15, que reduz a 6. Então, o meu próximo dia de sincronicidade é exatamente no dia 6 de junho de 2019, que é o dia da riqueza, né? Que segundo a tradição africana é o dia do Odu, né? Que se fala, Odu 6, que eu esqueci o nome, que é o dia que se pede, né? Pela prosperidade, pela riqueza, pela abundância, né? Esqueci o nome, começa com O, parece. São, né, 16 Odus, esse Odu é considerado o Odu da prosperidade, da riqueza, da abundância. Então o dia da minha sincronicidade vai ser dia 6 agora, que é um dia maravilhoso, né? Tudo de bom, né? Eu vou ficar o quê? Em harmonia com o universo e vou fazer todos os meus pedidos, desde a meia-noite até a meia-noite do dia 7, quer dizer, até 0 hora do dia 7. Claro, o dia 7 já acabou a minha sincronicidade, são 24 horas. Qual é o próximo dia da minha sincronicidade? 15, porque 5 e 1, 6. Qual é o outro dia próximo? Dia 24 de junho, porque 4 e 2, 6. Porque se mantém sempre junho com o mês 6 fixo e o ano 2019 sempre o 3 fixo. E aí o mês de julho, como é que eu acho minha sincronicidade? O 3 está lá fixo, 2019. O mês é 7. Então 7 e 3, 10. Qual é o número que tem que estar aqui para dar 15? Por que eu digo 15? Porque é o primeiro número que vai se reduzir a 6. Porque o meu número é 6. Então qual é o número que tem que estar aqui? 5. Então 5 de julho de 2019 é o primeiro dia da minha sincronicidade. Qual é o segundo? 14 de julho de 2019. Qual é o terceiro? 23 de julho de 2019. E aí, se você observar bem, quanto mais vai subindo o mês, porque o ano está fixo, quanto mais vai subindo o mês, vai diminuindo o dia. E o mês de agosto é 4 de agosto de 2019. E o mês de setembro, 3 de agosto de 2019. E assim vai.
Então, o que a gente faz é manter o ano fixo, porque é 3, né? Redução de 2019 dá 3, somar 2, 1 e 9, né? Vai dar 12, que por redução dá 3. Ver qual é o mês que está ali em vigor, que tem um número, né? Esse número daqui, nesse momento, é o mês 5. E ver o que falta aqui no dia para somar e reduzir para o seu número de data de nascimento reduzido. É só isso, basta isso. Aí você, nesse dia, toma conta do que pensa, do que fala, porque tudo que você está emitindo, mandando para o universo, ele vai responder. Ele vai fazer ping-pong com você. Então, vê lá o que tu vai falar. Então, no dia 6 agora de junho, que é o dia da minha sincronicidade, eu vou tomar conta dos meus pensamentos, para não atrair para mim aquilo que eu não quero, porque o universo vai querer saber se é bom ou se não é bom para você. Né? Se eu tivesse, em vez de pedido um sofá, tivesse pedido um tiro na cara, eu ia tomar um tiro na cara. Então, cuidado com o que pensa. Nos dias de sincronicidade, o universo vai estar completamente aberto para você, porque você vai estar em harmonia. O que, na verdade, acontece é que você, no dia da sua sincronicidade, você se afina espontaneamente com o universo. Você se afina na marra. Mesmo que tu esteja de cabeça para baixo, o universo te dá essa possibilidade de ficar afinado. Então, existem três dias no mês, às vezes 4, dependendo. Né? Por exemplo, se você tem um mês de 31 dias, você tem uma sincronicidade no dia 4, no dia 13, no dia 22 e no dia 31. Você vai ter 4 dias de sincronicidade. Então é um alerta para que vocês, nesses dias que o universo está completamente receptivo a você e você está totalmente, né, afinado com o universo, faça seus pedidos, faça as máquinas, porque vai estar tudo assim, sabe, completamente em harmonia. E eu, como eu tinha um caderninho, né, eu tinha muitas situações que eu percebi que funcionaram imediatamente dentro da sincronicidade. Quando eu fui fazer as contas, no dia que eu falei com Jesusinho, né, pequenininho, na manjedoura lá dentro do coisa, era exatamente no dia da minha sincronicidade. Era exatamente no dia da minha sincronicidade. Aquele dia era o dia que havia uma harmonia, né, dentro da minha sincronicidade. Então sempre somar dia, mês e ano e vai obter um algarismo. Não é nunca número composto, é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Né? Vai dar um desses 9 números. Não tem outro número composto, é sempre um número único, um algarismo só. Aí você vai começar a fazer seu calendário baseado nessa informação. Baseado nessa informação. 10 precisa reduzir. Obará, isso mesmo, Obará. Então o dia da minha sincronicidade de junho vai ser o dia de Obará, que é o dia da riqueza, da fortuna. Faz-se até simpatias, né, com esse dia. Tem gente que bota abóbora, tem gente que a gente faz um monte de coisa. Fala-se muito, né, Obará, mas assim, independente disso, né, a gente sempre nesse dia da nossa sincronicidade, o universo está aberto, está totalmente receptivo, né, para facilitar as nossas situações todas, afinado. Pedir, receberei, bate e a porta se abrirá. E esses dias são completamente, absurdamente propícios, né? Eu fiz uma rua quase com um acompanhamento, né? De todas as vezes que aconteceram essas sincronicidades impressionantes, e eram todas elas, né? Todas elas batiam com o dia da minha sincronicidade, tá? Não quero que, por favor, postem isso na página da Máquina da Cura. Por favor, porque postou eu deleto. Não é para isso aquilo ali. É só para falar das máquinas. Na minha página do perfil e na página
Vera Mafeza Lives, onde eu faço essas livinhas do almoço, eu posso colocar lá um exemplo de como é que se calcula, né, a sincronicidade, sem problema nenhum. Mas eu não quero que se misturem as estações, porque a página da Máquina da Cura é a página da Máquina da Cura. Não quero ninguém embolando o meio de campo. Essas coisas que eu falo na live, que são variadas, desde coisas pessoais até coisas de experiência, até de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, que eu passo para vocês como informação, eu não quero que se divida isso na página da Máquina da Cura, porque isso tem um fundamento tão somente para se falar sobre máquinas da cura. Né? Então, é isso. Amanhã tem mais livinha do almoço. Eu vou fechar esse vídeo só para amigos, né? Porque fica público aí. Tem pessoas que me pedem para ficar público, porque tem gente que não está conseguindo entrar pela minha página Vera Mafeza Lives. Aí eu vou fechar, né? Para que só amigos que possam ver. Nem amigos de amigos, tá? Só amigos que possam ver, ok? Então, até amanhã. Beijo no coração de vocês.